isso, a gente termina essa primeira mesa redonda, tá? Nós teremos aí alguns poucos minutos para discutirmos algumas questões dentre as várias que foram colocadas aqui para os nossos palestrantes. Eu vou pedir que os nossos convidados sejam bastante breves nas respostas para que nós possamos abordar o maior número de perguntas possível, tá bom? Então, vamos lá. Uma pergunta que eu diria mais direcionada ao professor Mário Pessoa, sobre a utilização dos níveis corrigidos de normalidade para as aminotransferases, da colega Marta Mitico Degutti. Você acha que nós deveríamos utilizar estes pontos de corte corrigidos mais baixos, ou a gente deveria usar os laboratórios, limites superiores de normalidade habituais dos laboratórios que nós utilizamos, Mário? Excelente, Marta. Eu vi sua pergunta aqui. Eu, infelizmente, tirei esse slide, porque eu só tinha 15 minutos para dar essa aula, mas eu sempre digo isso para os residentes. Assim, a gente recebe exames de fora em que o valor de ALT vai até 52, o valor de ALT vai até 72, em alguns. E, obviamente, se você recebe uma paciente jovem, sexo feminino, que aparece com ALT de 50, você pode ter certeza que existe alguma atividade inflamatória, alguma razão para essa ALT estar aumentada. Então, eu concordo totalmente com você. Eu acho que a gente deve considerar esses parâmetros de 19 para a mulher, de 30 para o homem, que tem índice de massa corpórea normal e qualquer valor acima disso, a gente deve ficar de olho que pode existir alguma atividade inflamatória. Respondi? Sim, sim. Obrigado, Mário. Uma pergunta para você, Giovanni, da colega Maria Augusta, sobre um paciente de 60 anos com Child B7, com hipertensão portal, que havia feito uma resistência à lamivudina e ela já se encontrava em uso de entecavir, a despeito de já ter feito uso de lamivudina. Então, foi associado tenofovir a este entecavir. Mantendo carga viral negativa, a colega pergunta se seria possível suspender o entecavir e deixar esse paciente com monoterapia com tenofovir. Qual é a sua opinião, Giovanni? Sim, é possível suspender, principalmente uma vez que os pacientes tratados com entecavir, experimentados a lamivudina, dentro de um ano, aproximadamente 30% a 40% estão resistentes a entecavir. Muito provavelmente este paciente está já resistente a entecavir. Talvez no início você pode até adicionar e não substituir o tenofovir, mas depois de algum tempo tem toda a indicação de suspender o entecavir e manter apenas o tenofovir. Ok, obrigado, Giovanni. Rodrigo, uma pergunta para você. Você considera importante a velocidade de supressão da replicação viral para uma boa evolução num paciente com uma hepatite B aguda grave? E, nesse sentido, haveria algum benefício de se associar entecavir e tenofovir, por exemplo, com o objetivo de obter essa supressão mais rapidamente? Bom, Betinho, é claro que quanto mais rápido você suprimir a carga viral, melhor, né? É o que mostra alguns resultados daqueles estudos que eu mostrei, né? Inclusive naquele estudo que avaliou o tempo de início da lamivudina, né? Os pacientes que iniciaram o antiviral nas primeiras 8 semanas tiveram uma evolução muito melhor do que os pacientes que tiveram um retardo no início do antiviral. Com relação à associação de entecavir e tenofovir, eu não conheço, Betinho, nenhum estudo em hepatite aguda que tenha avaliado essa associação, mas eu, particularmente, acho que não teria tanta razão de associar, né? Acho que os dois têm uma excelente potência antiviral, muito semelhante, um início rápido de ação. Se tiver que usar um dos dois, né, acho que
né? Usaria isoladamente, não em conjunto. É o que eu imagino, apesar de a literatura não nos confirmar nada a esse respeito. Muito bem. Algumas perguntas que eu vou precisar de novo pedir, e vocês, colegas, já estão dando as respostas super breves, mas é que, como todos nós sabemos, hepatite B é uma caixinha de surpresas, né? Praticamente uma doença diferente em cada paciente, e a polêmica é a regra, né, no que se refere à hepatite B. A Maria Chiara, nossa colega querida lá do Rio de Janeiro, nos coloca uma pergunta muito interessante. Em pacientes HBeAg negativos, com carga viral inferior a 2.000 unidades e transaminases normais e que apresentam NASH, nesses pacientes, nós devemos recomendar a terapia antiviral pelo risco de progressão da fibrose? Inicialmente, Mário? Repete a pergunta, Betinho. Num paciente com indicação, vamos dizer assim, discutível do ponto de vista da hepatite B, não reagente, carga viral inferior a 2.000 unidades, ALT normal, mas com NASH, suponho, na biópsia. A possibilidade de progressão deve fazer razoável a indicação de terapia antiviral nesse paciente? Pergunta excelente e talvez não tão fácil de responder. Eu acho que se você tem uma carga viral totalmente indetectável, que mostra que esse indivíduo é um portador inativo, mas você tem esteatose, eventualmente até um pouco de esteatohepatite. Não, eu diria que eu não tenho um parâmetro para dizer que esse indivíduo vai se comportar diferente. Para progredir, eu acho que ele precisa ter uma atividade de carga viral. Eu não levaria em consideração tratá-lo precocemente por causa de uma esteatose, por exemplo, ou de uma síndrome metabólica. Mas pode ser que o tempo mostre que eu não estou correto, mas nessa situação, acho que não, com carga detectável, não, menos de 2.000 unidades. Algum colega dentre os nossos palestrantes gostaria de acrescentar algo com relação a essa indicação pela coexistência de uma comorbidade como NASH? Eu posso complicar a pergunta da Chiara? Sempre um paciente com ALT alterada, nessas condições, né? Ou seja, eu concordo exatamente com o que o Mário falou, não tem evidências, né? Pode ser que tenha uma progressão da doença, mas nessa situação não tem evidência. Mas se você tem um paciente com ALT alterada, o que está alterando essa ALT? É o NASH ou a hepatite B? Nesses casos, normalmente eu tenho biopsiado. A gente vê isso muito no dia a dia. Eu tenho biopsiado, porque... Eu vejo isso como indicação. Mas tratar ou não tratar? O paciente tem um componente de NASH na biópsia. Uhum. Mas nessas condições, você trata ou não trata o vírus? Se a carga viral for baixa, eu não trato. Se a biópsia for realmente compatível com NASH, com esteatohepatite, mesmo com transaminase alterada, se a carga viral for baixa, eu considero como lesão hepática pelo NASH, não pelo vírus. Então, eu particularmente... Acho que a carga viral faz um papel bem importante, né? Concordo também. E a biópsia também, Giovanni, você está correto, que às vezes na dúvida, quando você tem mais de comorbidade, você não sabe quem está causando a lesão, a biópsia é sempre importante, mas com carga viral muito baixa, eu considero que a lesão também é mais do NASH do que do vírus. Muito bem. E falando em casos borderline, considerem aí a pergunta da nossa colega Rosamar, num paciente também com HBeAg não reagente, com a carga viral aí entre 2.000 e 10.000, com a ALT normal ou pouco elevada e com uma biópsia com lesões leves, atividade grau 1 e fibrose grau 1. Num paciente com essas características, vocês considerariam indicação de terapia antiviral? E a idade nesse paciente, se superior a 40 anos, modificaria essa decisão?
Acho ótimo caso, para ilustrar, que são esses casos que a gente chama que estão na zona cinzenta, e que, eventualmente, o que eu faço a princípio é esperar um pouco para ver para onde esse paciente está se dirigindo. Eu acho que a gente sempre repete que o tratamento do vírus B não pode ser baseado numa foto, mas tem que ser baseado num filminho, onde você observa esse paciente por alguns meses e vai determinar. Eu já vi pacientes nessa situação em que eu disse, eu acho que eu vou iniciar tratamento, e depois uma avaliação um pouquinho mais para frente, eu vejo que esse indivíduo estava em descenso e ele se tornou um portador inativo espontaneamente, não precisou de tratamento. Como pode ser o oposto, e ele está subindo, eu acho, mas se ele persiste com a carga viral na zona cinzenta, mas com indícios de progressão de doença, sem dúvida que eu acho que ele merece tratamento. Mas a Maria Lúcia falou outro dia, no fórum também que a gente estava, e eu concordo totalmente, que muitas vezes a lesão fibrose nesses pacientes pode ser uma sequela de uma atividade anterior que esse paciente teve. Então, você vai ter um paciente que chegou na forma inativa, que ele se tornou um portador inativo, mas que ele tem uma fibrose sequelar nesse fígado do momento passado que ele teve a atividade. Então, eu acho que não é só fibrose, é atividade de doença também, e aí todos os parâmetros devem ser avaliados, a idade do paciente, a chance dele fazer a história familiar para ver se história de carcinoma é celular. Acho que são vários os parâmetros que a gente tem que utilizar na indicação do tratamento. E idade, alguém considera importante para indicar tratamento nesses casos borderline também? Eu não considero. Eu acho que a idade é importante nos pacientes para você diferenciar entre fase de imunotolerância ou não. Acho que no paciente E positivo. Nesse caso aí, eu particularmente, minha tendência é não considerar tanto idade, não. Acho que os outros parâmetros são mais importantes. Os nossos pacientes E negativos, com, vamos dizer assim, mutantes precoces, aqueles E negativos com atividade da doença, normalmente são mais velhos. E esses pacientes, se tem algum grau de atividade, sem dúvida, tem indicação de tratamento. Mas também concordo com aquilo que eu coloquei, que o Rodrigo falou. Se você tem um cara que está parecendo que é imunotolerante, mas vai ficando mais velho, acho que esse paciente tem que ser avaliado, eventualmente com biópsia, porque ele pode estar mimetizando um imunotolerante, mas está progredindo. Eu concordo plenamente. Eu acho que a frase que o Mário colocou, ela é fundamental, não só na hepatite B como um todo, mas principalmente nessa zona cinza, né? Hepatite B não é uma foto, é exatamente um filme. E, às vezes, um filme um pouco longo, um longa-metragem. Então, é extremamente importante o acompanhamento desses pacientes. Ok. Uma pequeníssima e curtíssima opinião de vocês sobre genotipagem na escolha entre interferon, pegilado e análogos. Alguém utiliza na prática? Vocês acham que seria importante incorporar a genotipagem na rotina ou não? Eu acho que, se você comparar os E positivos com os E negativos, os E positivos têm a tendência a ser mais genótipo A, que melhor resposta a interferon, e os E negativos têm a tendência a ser quase todos genótipo D, que tem uma má resposta ao interferon. Então, eu acho que o E e o anti-E já mais ou menos define isso, porque parece que a estabilidade dessa mutação no genótipo A, ela não é boa, então ela não se perpetua. Mais no genótipo D, quase todos os pacientes E negativos, quer dizer, quando a gente vê sul do país, de Paraná, Rio Grande do Sul, eles predominam o genótipo D, que tem essa característica na Itália, nos estudos italianos, de mostrar serem respondedores ruins ao interferon. Eu não levo em consideração, eu acho que quando sei que os estudos mostram uma resposta favorável ao genótipo A em termos de interferon,
mas eu acho que aqueles parâmetros são suficientes para a gente tentar o interferon, idade, carga viral e nível de ALT, a chance desse paciente ter um tratamento finito. Eu concordo com o Mário. Talvez, ao invés de genotipagem, a quantificação do AGHBS, que nos daria alguns pontos de fim de tratamento precoce, né? Com interferon. Ou dados de parar o tratamento e ver que o paciente realmente não respondeu, se ele chega na semana 12 ou na semana 24 com um corte muito elevado. O problema, Giovanni, é que eu tentei fazer isso até nos meus pacientes que estão usando os análogos, e eu gostaria de dar uma chance deles pararem, mas não existe no Brasil a quantificação em termos de unidades internacionais. Eu entrei em contato com o Celso Granato no Fleury, por exemplo, eles já tiveram esse kit, já não compram mais porque diz que não era solicitado. A gente precisa de ter um kit que faça a dosagem em unidades internacionais. Essa dosagem colorimétrica que a gente tem, semi-quantitativa, eu pelo menos não tenho parâmetro nenhum do ponto de vista de estudos para dizer como utilizar esse valor que a gente tem hoje no AGHBS. Eu vou até me permitir, eu sou apenas moderador, mas dado o meu interesse especial nesse assunto, eu vou me permitir fazer um curtíssimo comentário. Eu acho que isso é aquela questão do paradoxo do Tostines, né, que eu brinco. Se é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. E eu acho que a gente tem que começar a tentar trabalhar junto aos laboratórios para que coloquem nas suas rotinas a quantificação, porque, na verdade, não é questão de kit, é o mesmo equipamento, é só questão de normatizar o laudo, dar suporte a quem vai solicitar o exame, e pequeníssimas questões técnicas, porque enquanto eles não disponibilizam, ninguém pede, ninguém nem se lembra, a gente tem essa informação que não existe. Então, a gente fica nesse looping, né? E a gente precisa de tentar conversar com os nossos laboratórios para que eles nos auxiliem a eventualmente ter acesso, pelo menos inicial. E aí a gente vai, aos poucos, pedindo mais, né? Mas fica aí só a sugestão, acho que existe um grande campo aí para a aplicação da quantificação do antígeno de superfície. Bem curtinho, gente. Eu sei que tem várias outras perguntas e não menos interessantes do que aquelas que a gente teve a oportunidade de discutir aqui, e quero garantir a vocês que a gente individualmente vai encaminhar respostas para todas as perguntas que foram colocadas aqui, tá? Mas, infelizmente, por questão de tempo, a gente também não quer atrapalhar o almoço das pessoas e temos ainda 2 palestras e mais um tempinho para visita ao stand virtual do nosso patrocinador, que eu peço a vocês novamente que não se esqueçam de visitar após o término do evento. E aí, para encerrar essa sessão de discussão dessa primeira mesa redonda, eu queria perguntar para vocês bem rapidinho, como se fosse uma enquete, na cirrose descompensada, e aí a gente começa com o Giovanni, qual a dose de entecavir preconizada, Giovanni? É 1 miligrama ou é 0,5 miligramas? Para cirrose descompensada. a tendência é 1 miligrama. Só que você tem que sempre corrigi-la de acordo com a função renal. Muitas vezes essa correção já esparce o tempo e diminui a dose. Mário, Rodrigo? Eu sei que a nossa portaria fala em 1 miligrama. Quando eu participei do estudo lá atrás do Entecavir, era meio, e funcionou. Então, eu procurando na literatura, não encontro muito respaldo para dizer é 1 miligrama, francamente. Claro que essa dose ela foi inicialmente projetada no estudo dos indivíduos que tinham utilizado antes a lamivudina. Teriam uma chance já de ter 1 ou 2 mutações para a lamivudina, e na terceira mutação desenvolvida sob influência do Entecavir, você se torna resistente ao Entecavir. Mas não encontrei respaldo na literatura para dizer que tem que ser 1 miligrama, mas está na nossa portaria. Eu também confesso que eu utilizo na minha prática 0,5. Não utilizo 1 miligrama e 0,5 tem um resultado excelente, mesmo no paciente descompensado. Eu não
sigo à risca o PCDT nessa situação. Você viu, Betinho, que eu mostrei aquele estudo que é interessante, que mostra que, independente do grau de lesão que esse paciente tem, é compensado, não cirrótico compensado ou descompensado, a curva de supressão viral foi exatamente igual. Na verdade, o que mais corrobora o paciente que foi experimentado a outros análogos, né? Isso é o que mais corrobora o aumento de dose. Mas mesmo assim, mesmo você usando uma dose maior, ele vai ficar resistente ao Entecavir, se ele já for resistente à lamivudina, né? Ao cabo de um ano, 30% ou 40% já serão resistentes. Pois é. 50% em 5 anos no estudo.